É um tigre. O que tá fazendo, cara? Calçando tênis de corrida. Ah, só porque o tênis é de corrida, você acha que vai correr mais que o tigre? Mais que o tigre, não. Mais que você. O mercado é uma selva. Prepare-se melhor. Inscreva-se já no vestibular da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Globo Esporte. Oferecimento Mondane Top Line. Classe, requinte e sofisticação. Relógios Mondane para sempre. Olá, boa tarde. Quem não comprou agora, só na mão dos cambistas. Estão esgotados os 92.500 ingressos para Vasco e Palmeiras. Você vai saber tudo, tudinho mesmo, sobre a decisão do Campeonato Brasileiro aqui no Globo Esporte, que está começando. Palmeirenses torcem contra, vascaínos cruzam os dedos. Será que tem Edmundo em campo? A seleção de Ronaldinho pega a Austrália na final da Copa da Arábia. Será que desta vez tem gol? Dos gramados para a areia, são os craques do beach soccer rolando a bola para você. A decisão do Campeonato Brasileiro começa hoje para Edmundo. O artilheiro da competição com 29 gols está sendo julgado neste momento na sede da CBF pela expulsão na primeira partida do Vasco contra o Palmeiras. Da sede da CBF do Rio, fala o repórter Renato Ribeiro. O julgamento começou há mais ou menos 1h30. Nesse momento está sendo concedido o primeiro voto do auditor Edson Francês. Por enquanto, ele se pronunciou apenas em relação ao técnico Luiz Felipe, aplicando uma multa de R$90. Dentro de instantes, logo mais no último bloco do Globo Esporte, nós voltaremos com outras notícias e quem sabe com o resultado final do julgamento de Edmundo. Daqui a pouco, Renato Ribeiro, da sede da CBF. Em tempo de decisão de campeonato, o bacalhau é produto em alta na Bolsa de Gêneros Alimentícios do Rio. A conversa faz parte da negociação, mas nesses dias o assunto não fica só em números, produtos e altas e baixas de preços. Seria até uma coisa fora do natural se o Vasco não estivesse nas conversas que existem aqui diariamente. Nos negócios que aparecem. Na Bolsa tem uma porcentagemzinha grande de Flamengos, de Botafogo muito pouco, Fluminense razoável, agora a maioria portuguesa, a maioria vascaína. A paixão pelo Vasco fica evidente dentro dos escritórios e na pressão contra quem pensa em torcer pelo adversário. Vai torcer pro Palmeiras? Não, senhor. Não. Fala que não. Não. Fala que não. Não. Casaca. A turma é boa, é negro da Pusaca. Vasco. A cidade já está pronta para a grande final do Brasileiro. Um esquema especial de transporte e de segurança foi montado. Tudo para facilitar a movimentação dos mais de 92 mil torcedores. O metrô funcionará das 15 às 21 horas, mas algumas estações estarão fechadas. Os trens funcionam normalmente e a partir das 14 horas começam a parar na estação Derby Club. Quem for de carro poderá estacionar nas ruas próximas ao estádio, que serão controladas desde as 11 horas pelo sistema Vaga Certa. Os portões do Maracanã abrem às 13h30 e serão fechados aos 45 minutos do primeiro tempo. O policiamento será feito por 1.000 homens da Polícia Militar, Batalhão de Choque, a Polícia Montada, Civil e Corpo de Bombeiros. A torcida do Palmeiras terá acesso ao Maracanã pela rampa do Bellini. Os torcedores do Vasco entrarão no estádio pela rampa da UERJ. O técnico Carlos Alberto Silva está de volta ao Atlético Mineiro depois de 16 anos. O treinador havia recebido uma proposta da Portuguesa, mas acabou resolvendo voltar ao clube mineiro. Carlos Alberto assinou contrato por 1 ano e garante que vai dar continuidade ao trabalho de seu sucessor, Leão. Sua prioridade serão as categorias de base. Daqui a pouco, o desafio de beach soccer nas areias do Guarujá. E ainda a Austrália novamente no caminho do Brasil, agora na final da Copa da Arábia. E o Globo Esporte volta com outro tirateima entre paulistas e cariocas. Amanhã é dia de desafio Rio e São Paulo e no futebol de areia. O cenário é o Guarujá, no litoral paulista. Mas quem se sente em casa são os cariocas. A seleção do Rio é campeã brasileira de futebol de areia.
A turma da praia chega contando vantagem. Essa praia é dos cariocas, né? Ora, meu, isso aí sem dúvida, né? O time adversário nem precisa se apresentar. A roupa engomadinha em plena areia anuncia que esses são os paulistas. Você tá vindo desse jeito aqui pra areia, Caio? Mas é que eu tava na estrada, não podia, tinha que vir mais bonitinho. Acostumados ao gramado, o atacante Caio, o goleiro Gilmar e o zagueiro Antônio Carlos se atrapalham nos primeiros lances. Difícil, né? Bons alunos que são, logo aprendem os primeiros passos e se sentem capazes de defender São Paulo contra os arquirrivais. A rivalidade de paulistas e cariocas entra em campo a partir das 9 da manhã. O Esporte Espetacular transmite o desafio Rio-São Paulo de futebol de areia. E a Praia do Esporte Espetacular deste domingo tem muitas outras atrações. No Esporte Espetacular de amanhã, você acompanha cada passo da maior prova de resistência do mundo, o Ultraman do Havaí. 420 quilômetros de ciclismo, 10 de natação e 82 quilômetros de corrida. E tudo sobre o grande dia do Brasileirão, flashes ao vivo do Tribunal Desportivo, da concentração do aeroporto. Você fica super ligado na grande decisão aqui com a gente no Esporte Espetacular, amanhã a partir das 9 da manhã. Faltam 172 dias para a Copa do Mundo. Destinos diferentes para dois técnicos de países classificados para a próxima Copa do Mundo. O brasileiro Badu Vieira foi confirmado como treinador da seleção iraniana. Já o folclórico inglês Clive Barker foi demitido pela Federação Sul-Africana de Futebol por causa dos maus resultados da seleção na Copa. A seleção brasileira está otimista com a decisão da Copa da Arábia amanhã contra a Austrália. 90 minutos e nada de gol. Uruguai e Austrália decidem tudo na prorrogação. E numa morte realmente súbita, bastam 1 minuto e meio. Kiewel chuta, o goleiro colabora. O Uruguai está fora da final. A Austrália foi o único adversário que não sofreu gol do Brasil nesta Copa da Arábia. Foi a mais dura retranca que a seleção enfrentou nos últimos anos. Mas Zagallo e os jogadores acham que aprenderam a lição. Manter uma tranquilidade, manter a posse de bola. E o principal vai ser a gente jogar pelas laterais. Tentar mudar a bola de um lado para o outro, até esperar o momento que a defesa não tenha uma coordenação justa para a gente chegar no gol adversário. E se a gente não tiver paciência, a gente não consegue fazer gol. Flávio Conceição e Júnior Baiano torceram o pé e são os únicos problemas médicos, mas nem pensam em ficar de fora. Ainda dói bem pouco, acho que de ontem até agora melhorou bastante. Tomei injeção, fiz tratamento, mas eu acredito que até amanhã eu esteja 100% e possa disputar a primeira final aí com a camisa do Brasil. A confiança de Zagallo no título se resume numa única frase. O Brasil tem que provar que zebra não dá 2 vezes seguidas. Vasco ou Palmeiras? Quem leva o título amanhã? Enquanto não chega a hora da decisão no Maracanã, você acompanha a 5ª e última série das grandes finais do Campeonato Brasileiro. O Flamengo conquistou o 5º título brasileiro em 92. O Maracanã lotado viu Júnior conduzir o time no empate de 2-2 contra o Botafogo. Taça nas mãos do craque rubro-negro. Em 93, o Palmeiras conquistou a competição depois de 20 anos. Na decisão contra o Vitória, 2-0. Os gols foram marcados por Evair e Edmundo, hoje estrelas do Vasco. O 4º título do Palmeiras veio em 94. Rivaldo fez o gol do Verdão no empate de 1-1 contra o arquirrival Corinthians. Em 95, mais um estreante entre os campeões brasileiros. O Botafogo de Túlio arranca um empate contra o Santos, 1-1 no placar, e festa do Botafogo dentro do Pacaembu. O campeonato passado, de 96, terminou em Porto Alegre. O Grêmio de Luiz Felipe e Mauro Galvão derrotou a Portuguesa. Um gol de Paulo Nunes e o outro do título de Ailton, 2-0. O mais novo nome dessa lista sai amanhã. É aguardar e torcer. Bom, o Júnior Baiano acaba de ser confirmado na seleção. Ele joga amanhã a final contra a Austrália na Copa da Arábia. Daqui a pouco, os bastidores, as estratégias, tudo sobre o julgamento de Edmundo. E mais, os preparativos de Vasco e Palmeiras para a super final de amanhã.
Desafio Rio São Paulo de Beach Soccer. Oferecimento Guaraná Antártica. Caixa Econômica Federal. Cerveja Kaiser. E Consul. Na véspera da decisão, o Palmeiras ficou sem Luiz Felipe, mas a ausência do treinador não abalou a confiança da equipe. Num animado treino, os jogadores revelaram a receita para levar o título para São Paulo. Nem parecia o último treino antes da final do campeonato. Um rachão descontraído para exercitar. Galeano virou goleiro e Veloso, atacante. A gente tem umas participações boas aí, marcando gol, inclusive fechei bem, né? O último rachão fiz gol, então eu tô bem cotado. Para os poucos torcedores, um alívio. Zinho e Viola, que se contundiram nessa semana, treinaram com a equipe e jogam amanhã. Viola, aliás, mostrou que está pronto para os gols e para a marcação do Vasco. Dúvida mesmo só no meio-campo. Marquinhos pode ficar com a vaga de Galeano. Mas isso é com o técnico Luiz Felipe Scolari, que foi para o Rio de Janeiro acompanhar o julgamento dele na CBF. Scolari viajou a contragosto, ele preferia acompanhar o treinamento da equipe, mas a diretoria do Palmeiras achou que a presença do treinador na CBF seria importante e solicitou a viagem. Agora, Luiz Felipe espera pelo Palmeiras, que chega hoje à noite ao Rio. Os jogadores prometem levar na bagagem o alto astral. Eu acho que vai dar para fazer uma belíssima apresentação e meio gol, Caneco vem para São Paulo. Edmundo aguarda tranquilo o julgamento. Mesmo sem saber se vai entrar em campo, o artilheiro é a principal atração no treino do Vasco. Os torcedores estão confiantes. Viemos hoje para torcer para o Vasco ser campeão brasileiro. No gorro de Papai Noel, a certeza da conquista do título, que o campeão estadual de basquete, Charles Bird, também tem. Ele diz que domingo vai estar no Maracanã e espera dar sorte ao time de futebol. Mas o preparador físico Bebeto de Oliveira não parece tão confiante. Sozinho no campo, ele anda de um lado para o outro. Na hora da entrevista, diz que ainda não está tenso. Se eu ficar ansioso já, eu estouro até o jogo. Nas arquibancadas, os torcedores aplaudem os jogadores. Um deles merece destaque. Edmundo ainda não sabe se vai jogar, e isso divide os torcedores. Sim, um pouquinho preocupado, um pouco. Não deixa tanto não, mas um pouquinho. O Vasco está com um time excelente, com Edmundo ou sem Edmundo. Durante o treino, ele parece despreocupado. Dribla, arma jogadas, faz um gol, conversa e ri descontraídamente. No fim, troca a bola pela pipa, um brinquedo que lembra a infância. Tive uma infância bem legal, jogando bola de gude, soltando pipa. É legal, acho que lembrar esses velhos tempos é bem legal. A manhã de sábado foi de preocupação para vascaínos e palmeirenses. A ação saiu dos gramados e foi parar nos tribunais com o julgamento de Edmundo e do técnico Luiz Felipe. No campo dessa decisão fora dos gramados, poucos torcedores aparecem. O palmeirense apenas passa desconfiado. Os vascaínos um pouco mais esperançosos. Ele é peça fundamental para a equipe ganhar esse título tão esperado. Os personagens que vão decidir se Edmundo e Luiz Felipe Scolari participam da final amanhã chegam aos poucos. Eurico Miranda, vice-presidente do Vasco, mostra a confiança. Esperando que o Edmundo saia com condição de jogar amanhã. Já o presidente do Palmeiras, Mustafa Contursi, Penal declarado. Luiz Felipe também não quer papo. Falar e muito é função dos 8 auditores do Tribunal Especial da CBF e dos advogados que defendem os dois clubes. Edmundo não compareceu ao julgamento, mas mesmo que seja condenado, o Vasco ainda pode tentar um efeito suspensivo junto ao presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Sr. Luiz Sveiter. E se for aceito, ele entra em campo domingo contra o Palmeiras. Vamos voltar agora à sede da CBF. Ao vivo, o repórter Renato Ribeiro tem outras informações sobre o julgamento de Edmundo. Bom, como você viu, Edmundo não veio ao julgamento, mas o técnico Luiz Felipe Scolari veio já depois. Também quem falou foi o jogador Juninho do Vasco, como testemunha de Edmundo. O Vasco ele tenta absolver Edmundo, alegando que ele foi perseguido pelo zagueiro Kleber e que também não xingou o árbitro Antônio Pereira da Silva, como está na súmula. Mas se Edmundo não conseguir ser absolvido hoje, o Vasco ainda pode recorrer ao efeito suspensivo do STJD, que pode sair momentos antes do jogo. Nesse momento, o terceiro auditor está dando seu parecer. O nome dele é Paulo Elísio. Os outros dois foram da seguinte forma. Um
preferiu aplicar uma suspensão de 30 dias a Luiz Felipe e de uma punição de R$90 a Edmundo. E o outro, uma suspensão de 6 jogos a Edmundo e de 30 dias a Luiz Felipe. Daqui a pouco nós voltamos no Jornal Hoje com mais informações e durante toda a tarde, durante a programação, com o resultado final do julgamento. Se Edmundo joga ou não, amanhã na decisão do Brasileiro. Uma boa tarde para você. Rede Globo. Assista agora Jornal Hoje. Globo Esporte. Oferecimento Mondane Top Line. Classe, requinte e sofisticação. Relógios Mondane para sempre.